Oi, meninos, terceira série. Eu vou estar fazendo com vocês hoje a correção da lista que eu passei na aula 1. E é a primeira lista de história, uma lista que tem 10 questões, uma lista extensa. E é necessário que vocês façam a correção. Para nem de necessário, é prazeroso, né? Vocês estarem comigo fazendo essa correção. A questão número 1. É a segunda fase, aí houve um erro da professora, seria a primeira fase. Da Primeira Guerra é denominada por fase de posição, trincheiras. Sobre os aspectos humanos dessa fase, há muito sobre o que narrar. Descreva sobre as dificuldades enfrentadas pelos soldados nas trincheiras da Primeira Guerra. Essa é uma questão que eu acredito que vocês tiveram facilidade, ela foi trabalhada em sala. Esses soldados na Primeira Guerra enfrentam privação de sono, privação afetiva, privação sexual. Esses soldados enfrentam exposição externa, que é o frio extremo, porque eles estão no inverno europeu, período ao qual acontece a guerra de trincheira. Eles enfrentam faltas de condições higiênicas, porque esses soldados urinam e defecam dentro da trincheira, porque sair da trincheira é permanecer em risco. Os soldados morrem e eles são aclopados ali junto da trincheira, eles não são retirados do buraco da trincheira, porque isso daria vantagem ao grupo inimigo que poderia fazer a contagem de mortos. É a privação afetiva, né, que é a falta de casa, a saudade extrema de casa. Sem contar que o sono, quando eu falo de privação de sono, é privação de sono extrema. São 24 horas de vigília para garantir que o inimigo não vai chegar e 2 horas de sono média por cada soldado. Nós lemos um depoimento desse no livro didático, lá na sala de aula. Ok, vamos para a questão número 2. A saída da Rússia não pode ser explicada pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Por coincidências, ambas em 1917, acontece no mesmo ano. Explica sobre o motivo da entrada dos EUAs e da saída da Rússia na Grande Guerra. Bora lá. É uma questão que quer te confundir, porque quando fala em Rússia e Estados Unidos, todo mundo entende esses dois países como inimigos. Mas esses dois países se tornam inimigos ali ao meiar da Guerra Fria, né? Um período que antecede a Guerra Fria. Mas a Primeira Guerra é 1914, a gente tá falando de início do século XX. Então, em 1917, no mesmo período, ocorre 2 fatos na Grande Guerra. O primeiro deles é que a Rússia sai da guerra. Por que a Rússia sai da guerra? Porque a Rússia estava enfrentando um processo revolucionário chamado de Revolução Russa. Para atender a demanda da Revolução Russa, a Rússia sai da guerra, vai passar por esse processo revolucionário, e aí então ela se torna União Soviética, um país socialista. Ok. Já os Estados Unidos saem da guerra porque era um país aliado, um país ali que, apesar de neutro, fornecia armamento bélico tanto para a Entente quanto para a Aliança. Ele fornecia armamento bélico e também era um país que tinha uma proximidade com a Inglaterra, né? Lembrando que os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, pela Inglaterra. E aí os Estados Unidos iriam fornecer alimentos para os ingleses, que pediram esses alimentos, né, para a Inglaterra. E aí, através de um submarino, ele ia levando esses alimentos, a Alemanha mandou bombardear esses alimentos, né, estadunidenses, e aí os Estados Unidos veem como forma de revanche e entrar na guerra. Sem contar que os Estados Unidos já tinham recebido proposta dos ingleses, a Inglaterra já tinha falado: oi, Estados Unidos, a gente vê que você tá vendendo arma, vamos entrar aqui para a Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos entrou para a Tríplice Entente em 1917 por esse motivo, e a Rússia saiu pelo motivo que eu expliquei agorinha. Então, não é porque a Rússia sai que os Estados Unidos entram. Não, pessoal. Questão número 3. Ops. Deixa eu achar. A questão número 3. Daqui a pouco eu volto na questão número 3. Vou pular para a questão número 5, porque eu não tô achando o print da questão número 3. Então, vamos lá na questão 5. Leia o texto a seguir. O que foi o Domingo Sangrento? Por Domingo Sangrento, entende-se... Aí vem o texto, né? Eu não vou ler o texto com vocês, não. Faça a leitura aí do texto, tá? O Domingo Sangrento é considerado como um ensaio geral da Revolução Russa. Explique tal motivo. Pessoal, imagina a situação. Para toda apresentação que você vai fazer, você faz um ensaio.
A partir desse ensaio, você vê ali a condição, né? Se há parâmetros que são necessários melhorar ou se daquele jeito ele já tá bom, se você já pode apresentar aquilo. Ou seja, a apresentação é a culminância, o seu objetivo. E para isso há um ensaio. Em 1905, a Rússia vivia sob o regime do czar, vivia o cesarismo, né? Do Nicolau II, e era uma jornada de trabalho exaustiva e rural. Os russos, em 1905, professora, por que a senhora está falando Rússia e não União Soviética? A gente está em 1905, União Soviética é em 1917, Revolução Russa. A gente ainda não estudou a Revolução Russa. Estamos no Domingo Sangrento. Em 1905, então, esses trabalhadores chegavam a ter jornadas de 17 horas diárias, trabalho infantil, não licença maternidade. Então, eles eram extremamente explorados por esse czar. Lembrando que no czar é a autocracia. Auto sou eu, cracia poder. É só o czar que manda, né? Ok. Então, esse czar, ele era um tirano, ele abusava do poder. E nesse momento, os russos se viram muito contrários às ideias do czar. Então, os russos se organizaram num manifesto pacífico, foram até o palácio do czar, cantando Deus salve o czar é bom. Foram cantando isso em russo, obviamente, né? O que acontece então? Chegando lá, a guarda imperial, que você poderia entender como polícia do czar, atirou, né, em vários e vários, milhares e milhares e milhares de manifestantes. Esse sangue escorreu, né, pela rampa do Palácio Imperial, e esse fato de 1905 ficou conhecido como Domingo Sangrento. Não precisa de detalhes, porque eu dei essa matéria em sala, e você tem uma memória excelente, eu tenho certeza disso. Então, o que acontece? Por que isso é considerado um ensaio geral para a Revolução Russa? Nesse momento, os russos entenderam que seria necessário mais manifestações e que não poderiam ser tão pacíficos, porque o czar não se rendeu, o czar não propôs melhorias para os russos. Por isso que esse foi um grande ensaio, porque esses russos entenderam que o poder estava na mão do povo, mas que o povo deveria agir de forma mais unida, de forma mais eficaz, de forma mais fervorosa. Então foi um termômetro, um ensaio para eles poderem, em 1917, voltar e fazer a Revolução Russa. Amém? Tá compreendendo? Vai colocando um aleluia aí no comentário. Vou voltar lá na questão 3, porque eu pulei essa questão. Antes de 1914, a Europa vivia a chamada paz armada. Explique a definição. Ok. Antes de 1914, os países europeus viviam em prosperidade. Presta atenção no meu francês, Belle Époque. Eles viviam a Belle Époque, período de bela época. Eles viviam um período de grande prosperidade econômica, não guerras, um período de harmonia. Porém, esses países europeus, antes de 1914, eles eram imperialistas. O que é o imperialismo? O imperialismo é o desejo que um país tem de conquistar, de anexar territórios, porque território é poder, né? Ok, basta você lembrar, quando a sua avó morre, o terreno dela vira briga, não é verdade? Então, terreno é poder, poder é money. O que acontece, então? Esses países têm desejo de conquistar esses territórios, de conquistar mão de obra-prima barata ou escrava e de conquistar também materiais, né, da terra. O que seriam esses materiais da terra? Seria o ouro, seria a prata, seria a madeira, o que esse país tiver de interessante, de material nessa terra para ser anexado. Então, esses países europeus são imperialistas. Há mais de um país europeu que é imperialista. Há vários países europeus que têm o mesmo desejo, sobretudo na região dos Balcãs, né? Então, eles têm ali um desejo por essa região. Por conta disso, esses países, então, vão consumindo, vão guardando armas, ainda em paz, porque em algum momento eles sabem que vai ser necessário utilizar dessas armas numa guerra para poder defender os territórios anexados. Não é uma imaginação, assim, tão utópica, não, porque esses países já disputam, né? A guerra franco-prussiana entre os alemães e a França é uma demonstração disso. Então, esse povo ele já tá travando, já tá tensionando, né, essa disputa. Por isso que é necessário, ó, comprar sua arma. Ok? Paz armada é isso. Vamos lá para a questão. A questão número 5 eu pulei porque foi uma questão que eu fiz em sala. Em todas as salas eu fiz essa questão. Vamos lá para a questão 6, eu vou ler o enunciado dela e vou direto para a alternativa correta para esse vídeo não se alongar, né?
De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi exaustivamente explicado na sala. E para quem não lembra, está aí os artigos do Tratado de Versalhes para você fazer a leitura. Ok. A alternativa correta é a alternativa E. É de esfirra, né? Sempre uma letra com uma comida, tem que ser assim. Impôs duras sanções à Alemanha. Professora, que dura sanção é essa? A Alemanha ficou com o ônus da guerra. Ela teve que pagar a indenização a todos os países vencedores, teve que reduzir o seu exército até 100 mil homens. Professora, 100 mil homens é muita coisa. Na Primeira Guerra, a média diária de mortes por dia era de 26 mil homens. Ou seja, 100 mil homens não dura muito tempo na guerra, não. E também ela teve que devolveu o território da Alsácia-Lorena para a França, né? Um dos poucos artigos aí do Tratado de Versalhes. Então, a letra E. Impôs duras sanções à Alemanha, verdade, no final da Primeira Guerra, fazendo ressurgir o nacionalismo e revanchismo, né? Bateu o sinal, você perdeu o truco, você olha para seu colega e fala assim, ó, amanhã eu vou ganhar de você, aqui no truco. Então, revanchismo é isso, né? Esse sentimento de que é necessário haver outra guerra, spoiler da Segunda Guerra, para que eu possa, então, mostrar para você meu poder bélico e ganhar a guerra. Ok. Vamos agora... Peraí que eu preciso achar a questão. Calma, vocês estão tendo paciência, né? Vamos para a questão 6. Assinale o fato que serviu de estopim para deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Ou essa aí geral acertou, né? Porque, inclusive, nós fizemos essa questão em sala. D. De Diamante Negro. Em 26 de 6 de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um grupo de terroristas intitulado Mão Negra. Ok, essa questão aí, geral acertou, tenho certeza disso. A questão 7... a questão 7 gerou dúvidas, né? Teve uma galera que veio falar comigo sobre a questão 7. Cite os desdobramentos da Primeira Grande Guerra. Quais que são esses desdobramentos? Desdobramentos é sinônimo para consequências. Por que você não colocou consequência, professora? Nossa, para que isso? Para enriquecer o seu vocabulário para o Enem. Você vai fazer uma redação, meu irmão. Então, vamos lá. Terminou a Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que você tem que pensar na sua cabeça é que houve uma baixa populacional, tanto civil quanto militar. Você sabe que no terceiro período da guerra, o período de ofensiva, os civis também começaram a morrer. Você tá lembrando disso, mas depois eu gravo um vídeo pra gente relembrar essa situação. Ok, então houve uma baixa populacional. O mercado de trabalho até então ocupado pelos homens passa a ser ocupado pelas mulheres. Essas mulheres não têm com quem deixar as crianças, não tem CMEI ainda. Essas mulheres vão levar essas crianças para o mercado de trabalho e vai começar também uma onda de trabalho infantil na Europa. Outro desdobramento da Primeira Guerra Mundial é que agora o primeiro país para fora da Europa, Estados Unidos, um país da América do Norte, vai se tornar potência econômica. A Europa está arrasada, a economia está arrasada, a diplomacia está ali tensionando de países que mostram interesse numa Segunda Guerra Mundial. Então, os principais desdobramentos da Primeira Guerra são esses. Vamos para a questão número 8, finalizando a lista. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que inscreveram um dos mais violentos períodos da história humana. A crise do colonialismo... Calma aí. Daqui a pouco eu volto nessa questão, porque eu esqueci de marcar aqui a alternativa correta. É a D. A corrida armamentista, a Primeira Guerra e o expansionismo soviético, né? A Revolução Russa. Por mais que você não tenha estudado a Revolução Russa, você tá sabendo que a Rússia saiu em 1917 da guerra para fazer a Revolução. Então, bora lá. Questão 9. Questão 9. Fragmentos acima do texto, essa questão foi feita em sala, mas eu vou passar o gabarito dela. É a B, a Primeira Guerra Mundial. E
Por último, a questão 10, que é uma questão que também foi realizada em sala, né? A questão 9 e 10 eu realizei em sala com vocês e transpus aqui para a lista. Meninos, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham acompanhado a correção. Caso essa correção não tenha sido suficiente e vocês não tenham conseguido sanar as dúvidas, coloquem as dúvidas no comentário para que eu possa tentar agilizar isso, né? E sanar essas dúvidas de vocês. Obrigada pela atenção.